Bom, e com esses números tão altos, você pode estar se perguntando, a situação é realmente preocupante ou foi só uma semana com um pouco mais de casos? Será que é uma segunda onda? Será que não é a segunda onda? Será que é feito de uma primeira onda, dessa primeira sequência de casos? É isso que a gente vai ver agora aqui na nossa tela para que a gente tenha uma noção, né, sobre esses casos mais objetivos. Vamos então aqui para a tela para a gente conferir esses números. Então a gente tem aqui o seguinte. O primeiro caso aqui em Cachoeira do Sul, ele é registrado naquela semana que vai aqui de 22 a 28 de março. Então estamos com a tela cheia aí para facilitar para você. Depois os casos eles começam a crescer, especialmente em maio. Então a gente tem ali uma tranquilidade, de certa maneira assim, de março até maio. Tem uma pequena elevação, uma elevação mais consistente a partir de junho, e aí a gente chega então ao pico lá no mês de agosto com 60 casos, que até então era o número mais alto registrado na pandemia, ou a semana com o maior número de casos de 16 a 22 de agosto. Aí a situação começa a melhorar, começa a cair e agora, efetivamente, a gente chega ao número mais alto aqui em Cachoeira do Sul, com 97 casos nessa semana que terminou no sábado. Destacando aqui, não é, que as semanas são sempre de domingo a sábado. Essa é a média que está sendo utilizada por nós aqui. Bom, e essa alta é uma preocupação do Executivo. Hoje de manhã o prefeito Sérgio Gnatti reuniu o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e tem medidas que já começam a ser implementadas esta semana. E já aqui no estúdio comigo, Thelma Tomás, que acompanhou essa reunião hoje desse comitê, né, Thelma? E traz informações para a gente sobre as medidas que o prefeito e o comitê pretende adotar aqui no município. Boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Nunes, boa tarde a todos. De fato, num bom português, o cerco apertou, né, Daniel? A reunião hoje pela manhã já determinou que a partir de hoje devem ser editadas medidas que, na prática, a primeira delas será a redução de 1 hora no funcionamento de todas as atividades econômicas em Cachoeira do Sul. Então, fazendo aqui um parêntese, né, uma dúvida e um receio da população de maneira geral era o seguinte: semana passada a gente recebeu várias mensagens já do pessoal perguntando, vai fechar o comércio? Então, respondendo objetivamente essa pergunta, o comércio não vai fechar, né, Thelma? Pelo menos não por enquanto, né, Daniel? Existe uma projeção aí de que Cachoeira seja classificada nos próximos dias em bandeira vermelha, daí é uma determinação que vem do governo do estado e que realmente indica o fechamento do comércio. Nós temos uma autorização do governo para a cogestão, o que nos permitiria ficar nas normas de bandeira laranja. Mas frente aos resultados que têm sido apresentados, é possível que o executivo nem adote as restrições mais brandas. Uma porque a gente tem números elevados, o próprio governo do estado já apontou isso, um crescimento de 65% nos óbitos em 7 dias, passando de 171 para 282 óbitos, o que é um crescimento bastante considerável. Embora a Cachoeira não tenha óbitos, nós temos 2 problemas que se apresentaram agora nos últimos dias, 3 na verdade. O crescimento dos números, como tu apontaste agora, nos casos confirmados de Covid, a baixa de 3 leitos que eram financiados, né, pelo governo federal. Leitos ao HC, de UTI, leitos, né? de UTI Covid. Então, nós tínhamos 8 leitos que eram financiados pelo governo federal e com o arrefecimento aí dos casos na cidade e das internações, o governo suspendeu, então, o financiamento de R$ 1.600 por dia do HCB para 3 leitos. É uma situação que está em reversão. O hospital já trabalha junto com a Secretaria Estadual de Saúde para reaver esses 3 leitos. E, por fim, a demissão de médicos que estão já esgotados no enfrentamento à Covid. Eu conversei com o prefeito e a gente separou um trechinho aí do que ele apontou sobre como Cachoeira se prepara para enfrentar mais uma onda delicada. Vamos assistir. A situação agora está se tornando muito perigosa, muito grave, porque nós estamos diante de uma possibilidade de colapso na saúde, principalmente no Hospital de Caridade. Nós temos agora um ingrediente novo que nos prejudica, além do governo federal ter restrito 3 leitos Covid de UTI. Nós tínhamos antes 8, agora temos só 5, isso é muito ruim. E também nós estamos lidando com toda a estrutura de UTI com somente 4 médicos, porque os médicos cansaram, os médicos se demitiram, os médicos saíram, os médicos não aguentam mais tanto trabalho. Então nós temos que fazer com que a cidade toda ela se alerte, se atente para a dificuldade que está acontecendo aí. Olha o número de Covid, olha 28, o 21 num dia e 28 no outro, isso é muito ruim.
Redução dos horários do funcionamento de algumas atividades, nós vamos ter que fazer isso e aguardar na sexta-feira quais são as outras medidas. Mas nós vamos estar, a nossa fiscalização cada vez vai ser mais intensiva. Nós não queremos fechar o comércio, nós não queremos fechar as indústrias, não queremos provocar nenhum tipo de desemprego. Mas, se nós entrarmos em bandeira vermelha, o governo do Estado vai nos obrigar a tomar as medidas. Não é a culpa da eleição, já vem desde lá daquela época em que nós tivemos os finados. Ali foi, a partir do dia 2 desse mês, do dia 2, aí começou a aparecer, não é da eleição, não. A eleição também aglomerou, também juntou, mas isso aí, a eleição, quem mandou se fazer a eleição agora foi o governo federal. Foi o tribunal, quer dizer, foram eles lá em Brasília que mandaram todo o Brasil se acumular agora. Isso aí é problema deles. Nós temos que tratar as consequências de uma eleição em todo o Brasil. Não é só em Cachoeira, também é das eleições, a gente sabe. O que houve aí de campanha, o que houve de aglomeração, o que houve de visitas, isso aí é óbvio, isso aí estava na cara que ia acontecer. Essas eleições não podiam ter acontecido esse ano. O prefeito destaca um ponto bem importante aí na sua fala, a questão das eleições. Eu estou aqui com a Thelma Tomás no nosso estúdio, foi a Thelma que entrevistou o prefeito hoje pela manhã, né, Thelma? Esse é um ponto que o prefeito levanta, muitas pessoas questionaram também. Mas e aí, não pode aglomeração, mas durante o período da campanha, essas aglomerações aconteceram. Muitos candidatos, só a vereador, eram mais de 240, né? Verdade. E ele, por fim, chega a constatar que, de fato, houve. Ele também foi candidato, né? Reconhece isso, percebeu essa movimentação, porque também fez visitas. Os 7 candidatos fizeram visitas, caminharam pelos bairros. Tinha todas as equipes de campanha, então a gente não pode negar que teve, sim, essa questão da aglomeração, mas considerando os números e os prazos, né, Nunes, a gente imagina que esses frutos da eleição ainda virão. Uhum. Agora, além desse ponto, né, Thelma, tem essa questão das aglomerações. A gente destacava assim de uma maneira leve aqui em relação ao povo que cansou. Vamos usar o bom português, as pessoas cansaram, né? Verdade. Dessa coisa do Covid, não pode aglomerar, não pode reunir. O verão começou a chegar, o brasileiro gosta muito disso, fim de tarde, e a gente viu aí ruas lotadas, especialmente de jovens, né? Eu gostaria, Thelma, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, inclusive a gente ir aqui para a nossa tela, para a gente verificar um pouquinho o perfil das pessoas que tiveram Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses dados? Vou começar aqui com o gráfico por idade. A gente tem aí o seguinte, eu vou destacar toda a sequência, né? De 1 a 4 anos, 1,8%, são 13 casos. Depois ali, crianças de 5 a 9 anos, 1,3%. De 10 a 14, 1,6%. Então, é uma população que muito pouco foi atingida, né? Por isso. Depois, na sequência, 15 a 19 anos, 3,4%. E aqui começa a tomar força, né? 20 a 29 anos, 18,7%. Está em laranja aqui no nosso gráfico de pizza, né? De 30 a 39 anos, 19,6%. Ou seja, especialmente essa população economicamente ativa, né? De 30 a 39 anos. Claro que a população economicamente ativa tem uma faixa etária maior. Mas aqui está o maior percentual de pessoas infectadas, né, Thelma? A concentração maior, e a gente percebe isso porque é inquestionável, né, Daniel? A gente tem acompanhado isso, inclusive o trabalho da fiscalização, e é inegável, as pessoas não estão mais obedecendo ao distanciamento, elas estão se reunindo, são festas, são aniversários, e muitos chancelados pelo próprio governo, né, que liberou casas de festas, que liberou eventos. Então, não há que se questionar que tudo tenha sido uma transgressão, né? Acho que falta um pouco de cuidado, mas muitas das atividades foram chanceladas pelo governo ao serem liberadas, né? E também tem a questão de que todo mundo precisava trabalhar, todo mundo queria que essas atividades voltassem, verdade é essa, né? Mas as consequências também vieram. E agora, claro, cada um precisa fazer sua parte. Vamos só concluir aqui, então, esses dados. A gente citou aqui de 30 a 39 anos, que é o maior percentual, essa área aqui em azul no nosso gráfico, né? 19,6% dos infectados. Depois de 40 a 49 anos também, 16,5%, está aqui no cantinho. E aqui no nosso gráfico está em vermelho, é isso, né? Me perdi aqui um pouquinho. Mas vamos para o verdinho agora, 50 a 59 anos, 15%. Aí depois 10% de 60 a 69 anos
e aí aquela faixa etária, né, das pessoas mais idosas, 70 a 79 anos, 7,2%, e mais de 80 anos, 4,7%. E é justamente a faixa aí que teve problemas mais graves. Exatamente, os riscos estão mais concentrados mesmo ali, né? 70, 79 e 80 anos, que é onde a mortalidade é mais alta também, né, Nunes? Então as pessoas cientes disso acabam, os familiares inclusive, restringindo mais esse contato, e ainda assim a gente teve casos, né? E o que ocorre hoje é que a fiscalização já não consegue dar conta mais, são poucos agentes. O próprio prefeito hoje admitiu que a fiscalização e as equipes são poucas e que estão cansadas, porque não há mais respeito a essas normas e a essa cobrança, né, Daniel, de comportamento de restrição. A gente aguarda hoje à tarde uma outra prática que já tinha sido extinta, é a do governador Eduardo Leite promover suas lives por meio dos canais oficiais do governo do estado. Hoje ele retoma falando sobre a classificação definitiva das bandeiras do estado do Rio Grande do Sul, que das 21 regiões, 13 estão classificadas em alto risco. Bom, então para a gente fazer aqui um resumo, para quem ligou a televisão agora, chegou em casa, estamos falando do coronavírus. Então o resumo é o seguinte, a gente teve na última semana o maior número de casos aqui em Cachoeira do Sul desde o início da pandemia. Então, quer dizer, o nosso pico foi agora. Agora, né? Agora. Coisas que a gente não esperava, já imaginava que tivesse passado pela pior fase. Agora, aquela pergunta que tu fizeste no início, né? A gente está numa segunda fase, acho que a gente nem saiu da primeira, né, Nunes? Na verdade, não sabemos, essa é a verdade, né? Não sabemos. Então, para resumir, prefeito Sérgio Gnatti, então, convoca hoje pela manhã essa reunião, que a Thelma já mencionou aqui, o comitê com várias pessoas que estão lidando com o coronavírus, e destaca que medidas precisam ser tomadas. Então, resumidamente, o comércio vai ter restrições, né? A gente vai ter uma diminuição de 1 hora em todas as atividades econômicas. Ele não elencou quais seriam, falou que seria de maneira geral, porque precisa ser uma ação efetiva e emergencial. Esse decreto sai hoje? Deve sair, deve ser editado até o final da tarde. Ok, então ainda uma outra questão importante que a Thelma trouxe, o prefeito citou, alguns médicos pediram demissão, que atuavam junto ao HCB. Exatamente, o pessoal da equipe, pessoal da equipe de enfrentamento à Covid, ali da UTI, do atendimento prioritário, pediram desligamento, os que estão estafados, não aguentam mais, pediram demissão. Esse foi o motivo. Exatamente. E, aliás, todos estamos, né? Eu acho que vale, né, Thelma, destacar que, assim, um dos grandes problemas em todo o Brasil, quando se falava, as prefeituras precisam comprar mais respiradores, tem que ter mais leitos de UTI, o que foi argumentado por várias prefeituras, por diferentes gestões, não é nem o problema do equipamento em si, que também fez falta em muitos municípios, sim, mas especialmente a questão das equipes médicas, né? É, o material humano, que não é possível de substituir, como uma máquina. Quando tem um problema, você vai lá e manda consertar ou faz uma recalchutagem, como muito foi feito aqui no próprio HCB, né? O material humano, ele tem um limite, né? As pessoas também cansam, nós estamos cansados da situação toda, mas imagina quem está no enfrentamento diário, né? Atendendo o paciente, se expondo, os plantões longos de 24, 12 horas, é compreensível, né, Daniel? Tá certo. Thelma, muito obrigado pelas informações. Ficamos aqui na torcida, né, para que essa situação possa melhorar. Mas para melhorar, eu já faço questão aqui de enfatizar, né, Thelma? Vai depender de mim, vai depender da Thelma, vai depender de você de casa, da gestão pública. Nós vamos precisar voltar àqueles cuidados básicos, né, para que não cheguemos a uma bandeira vermelha, a uma bandeira preta e que as coisas se agravem ainda mais daqui a pouco com leitos lotados, né, de pessoas doentes pela Covid-19. Não devíamos nunca ter deixado de promover esses cuidados, né? A gente, quando vê que os números parecem estar estabilizados, a gente relaxa. Não dá para relaxar. Pandemia não é uma gripezinha, não é um probleminha que vai passar daqui a pouco. A gente está vendo aí na prática que a situação é grave e está piorando. Boa tarde para você que está em casa. Obrigado, Thelma, mais uma vez pelas informações e a gente segue aqui acompanhando, né, todos esses detalhes.